Todas as noites, esta planta faz algo extraordinário. Quando a luz começa a desaparecer, suas folhas começam a se mover, uma depois da outra. Os 3 folíolos que formam cada folha mudam de posição. A planta, que durante o dia parecia completamente aberta, começa lentamente a se fechar. E depois de algum tempo, parece estar dormindo. Mas espere até a manhã seguinte. Quando a luz retorna, tudo começa novamente. As folhas se levantam, se abrem, e aquela planta que parecia adormecida volta a ocupar o espaço ao seu redor. Seu nome é Oxalis triangularis. E aquilo que estamos vendo não é uma ilusão. Nem acontece porque suas folhas simplesmente ficaram fracas durante a noite. É um movimento real. Um comportamento conhecido como nictinastia. E existe algo ainda mais estranho. A planta não depende exclusivamente de perceber que ficou claro ou escuro naquele exato momento. Experimentos mostraram que, mesmo mantida continuamente no escuro, suas folhas ainda podem continuar apresentando movimentos rítmicos durante algum tempo. Existe um relógio interno envolvido nesse comportamento, um ritmo biológico. Mas pense no que isso significa. Estamos diante de uma planta. Ela não possui músculos, não possui nervos, não possui cérebro. E mesmo assim consegue mover suas folhas de maneira coordenada todos os dias. Como? O segredo está escondido em uma região minúscula, localizada na base de seus folíolos. Uma espécie de motor biológico chamado pulvínulo. Ali, células conseguem alterar sua pressão interna. Água e íons são redistribuídos. Um lado muda em relação ao outro, e a folha se move. Não é crescimento, é movimento reversível. A mesma folha pode abrir, fechar e abrir novamente, dia após dia. Mas essa planta guarda outros segredos, porque abaixo de suas espetaculares folhas triangulares existe uma estrutura subterrânea capaz de permanecer escondida quando a parte visível desaparece. E para entender por que Oxalis triangularis desenvolveu tudo isso, precisamos descobrir onde sua história realmente começou. Muito antes de existir em um vaso dentro de nossas casas. Para descobrir a verdadeira história da Oxalis triangularis, precisamos deixar nossas casas para trás e viajar até a América do Sul. Muito antes de aparecer em vasos decorativos, esta planta já crescia naturalmente em uma enorme região do continente: Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru e norte da Argentina. No Brasil, sua presença atravessa diferentes regiões e ambientes. E aqui encontramos algo importante. A Oxalis triangularis não é simplesmente uma planta de floresta tropical úmida. Ela consegue ocupar ambientes muito diferentes. Pode aparecer em áreas abertas, em bordas de florestas, em terrenos úmidos e também em regiões onde existe uma estação mais seca. Isso começa a explicar algumas das características que hoje observamos dentro de nossas casas. Porque sobreviver nesses lugares significa responder constantemente às mudanças ao redor. Luz, temperatura, água, estações. Durante o dia, suas folhas podem permanecer completamente abertas, formando aquelas figuras triangulares que parecem pequenas borboletas. Quando a noite se aproxima, elas mudam de posição. Mas existe outra estratégia acontecendo, onde nossos olhos normalmente não conseguem enxergar. Debaixo do solo, a Oxalis triangularis é uma planta geófita. Grande parte de sua capacidade de sobrevivência está ligada a estruturas subterrâneas. Enquanto folhas e flores aparecem acima da superfície, abaixo existe um sistema capaz de permanecer protegido. E isso permite algo impressionante. Quando as condições deixam de ser favoráveis, a parte visível da planta pode diminuir drasticamente ou desaparecer.
Para quem observa apenas a superfície, parece que tudo acabou. Mas a planta ainda pode estar viva, escondida, esperando. E quando as condições voltam a melhorar, novos brotos atravessam o solo. Novos pecíolos aparecem. As folhas triangulares começam novamente a se abrir. E a planta retorna. Mas para entender como ela consegue desaparecer e depois voltar, precisamos olhar para aquilo que está escondido debaixo da terra. Agora vamos observar uma única folha de oxalis triangulares. Ela parece simples. Um longo pecíolo termina em 3 folíolos triangulares. Mas existe uma pequena região que transforma essa folha em uma estrutura capaz de se mover. Na base de cada folíolo, encontramos o pulvínulo. À primeira vista, parece apenas uma pequena articulação, mas funciona como um verdadeiro motor hidráulico. Dentro dele, existem células localizadas em lados diferentes da estrutura. E essas células não permanecem sempre com o mesmo volume. Quando a distribuição de íons e o potencial osmótico mudam, a água também se redistribui entre as células. Algumas aumentam sua pressão interna, outras diminuem. E essa diferença de pressão provoca movimento. O folíolo muda de posição. Não existe músculo puxando a folha. Não existe uma articulação como a de um animal. A própria água dentro dos tecidos participa do mecanismo. E isso acontece de maneira coordenada nos 3 folíolos. Durante a abertura, as pequenas estruturas triangulares se afastam e ficam expostas à luz. Quando chega o momento de fechar, o processo muda. As células do pulvínulo alteram novamente seu estado e os folíolos descem. É um sistema tão eficiente que pode repetir esse movimento inúmeras vezes, sem precisar produzir uma folha nova. Porque existe uma diferença fundamental entre isso e o crescimento de uma planta em direção à luz. Quando um caule cresce, aquele crescimento não pode simplesmente voltar atrás. Na oxalis, o movimento é reversível. Abre, fecha e abre novamente. Mas pesquisas recentes mostraram que a história é ainda mais complexa. Dentro do pulvínulo também ocorrem mudanças na sinalização de cálcio. Hormônios vegetais participam do processo. Canais iônicos entram em ação. E tudo isso trabalha junto com o relógio interno da planta. O resultado é algo que parece extremamente simples quando observamos de fora. Uma folha abrindo, uma folha fechando. Mas por dentro existe uma sequência coordenada de sinais, água, íons e células trabalhando em lados opostos. É praticamente uma pequena máquina viva. E ainda falta responder uma pergunta. Se a planta consegue mover suas folhas, como ela sabe quando deve fazer isso? Se colocarmos uma oxalis triangulares perto de uma janela, o padrão parece bastante simples. Durante o dia, suas folhas ficam abertas. Quando anoitece, elas se fecham. Então seria fácil imaginar que a planta simplesmente reage à presença ou à ausência de luz. Mas existe um experimento que torna essa história muito mais interessante. Coloque a planta na escuridão contínua, sem nascer do sol, sem pôr do sol, sem uma janela indicando se é dia ou noite. Mesmo assim, durante algum tempo, suas folhas ainda tentam manter um ritmo. Elas começam a se abrir, depois voltam a se fechar, como se a planta ainda tivesse uma ideia aproximada de que horas deveriam ser. Em experimentos com oxalis triangulares, esse movimento continuou na escuridão, com ciclos próximos de 26 a 28 horas. Não é um relógio perfeito. O ritmo começa a se deslocar, e a abertura das folhas pode ficar cada vez menor. Mas o movimento continua existindo. Isso revela algo fundamental. A luz é extremamente importante, mas não trabalha sozinha. Existe também um relógio biológico interno,
ajudando a coordenar o comportamento da planta. E quando a luz retorna, funciona como uma informação do ambiente capaz de reajustar esse sistema. A intensidade da luz também importa. Quanto mais favorável é a iluminação, mais rapidamente as folhas podem passar da posição fechada para a posição aberta. E existe ainda outro fator: a temperatura. Experimentos mostraram que mudanças de temperatura também podem alterar a velocidade e a posição desses movimentos. Isso significa que a oxalis não está simplesmente seguindo uma ordem: luz, abra, escuro, feche. O comportamento que vemos é resultado da combinação de diferentes informações: luz, temperatura e sinais produzidos dentro da própria planta, todos chegando finalmente àquela pequena região que conhecemos anteriormente. O pulvínulo. É ali que o relógio interno deixa de ser apenas informação e se transforma em movimento. Talvez seja por isso que observar uma oxalis durante vários dias seja tão fascinante. Nós vemos uma planta parada em um vaso, mas ela está constantemente respondendo ao tempo. Todas as manhãs se abre, todas as noites se recolhe. E mesmo quando retiramos temporariamente algumas das pistas do ambiente, seu relógio continua tentando marcar as horas. Até agora, observamos tudo aquilo que a oxalis triangularis faz acima do solo. Mas uma das partes mais importantes desta planta permanece escondida, debaixo da terra. Se retirarmos cuidadosamente uma oxalis do vaso, não encontraremos apenas raízes finas. Encontraremos estruturas subterrâneas engrossadas. A oxalis triangularis é uma geófita tuberosa. Isso significa que possui estruturas subterrâneas que permitem manter protegida uma parte fundamental da planta. Dessas estruturas surgem raízes e também os novos brotos que eventualmente atravessarão o substrato. É como se existisse uma planta escondida debaixo da planta que conseguimos enxergar. E essa característica muda completamente a maneira como entendemos seu ciclo de vida. Porque chega um momento em que uma oxalis pode começar a parecer estranha. As folhas perdem força. Algumas amarelam. Os pecíolos começam a cair. E, finalmente, grande parte da vegetação pode desaparecer. Para alguém que nunca viu isso acontecer, a conclusão parece óbvia. A planta morreu. Mas nem sempre. Às vezes estamos vendo apenas a parte aérea desaparecer, enquanto as estruturas subterrâneas continuam vivas. A planta entrou em um período de repouso. Durante esse tempo, seu crescimento acima do solo pode parar quase completamente. E manter a terra constantemente encharcada nesse momento pode se transformar em um problema. Porque uma planta em repouso utiliza muito menos água. Por isso, durante a dormência, a umidade deve ser reduzida. Então passam os dias, às vezes semanas. Acima do substrato, parece não existir nada. Até que algo muda. Um pequeno broto aparece, depois outro. Eles atravessam a superfície e começam a crescer rapidamente. Na extremidade surge uma folha ainda fechada. O pecíolo se alonga, a folha se abre. E pouco a pouco, aquela maceta que parecia vazia volta a ficar coberta por triângulos. A planta não ressuscitou. Nunca esteve realmente morta. Estava esperando debaixo da terra. E existe outra consequência fascinante dessas estruturas subterrâneas. Podemos separá-las, plantá-las individualmente e transformar uma única oxalis em várias novas plantas. Imagine observar uma oxalis triangularis durante semanas. Ela está cheia de folhas. Produz novos brotos. Talvez algumas flores apareçam acima da folhagem. E então, algo começa a mudar. O crescimento diminui. As folhas perdem vigor. Algumas começam a secar, até que aquela planta espetacular praticamente desaparece. Dentro de uma casa,
isso pode parecer um problema, mas precisamos lembrar de onde ela veio. Oxalis triangularis é nativa de regiões da América do Sul, onde existem ambientes tropicais sazonalmente secos. Isso significa que as condições não permanecem iguais durante todo o ano. E para uma planta que possui estruturas subterrâneas de reserva, existe uma estratégia possível quando as condições deixam de ser favoráveis. Parar, reduzir aquilo que existe acima do solo e proteger sua capacidade de voltar a crescer debaixo da terra é a dormência. Nesse período, tentar obrigar a planta a continuar crescendo pode causar problemas. Se quase não existem folhas ativas, o consumo de água diminui. Mas, se continuarmos regando o vaso como se estivesse coberto por folhas, o substrato pode permanecer úmido durante muito mais tempo, e as estruturas subterrâneas podem acabar apodrecendo. Por isso, durante o repouso, a rega deve ser reduzida drasticamente. A planta parece estar fazendo muito pouco, mas isso não significa que devemos descartá-la, porque algum tempo depois, podemos observar um pequeno ponto surgindo no substrato, um novo broto. Ele cresce, outro aparece ao lado, depois outro. As folhas começam a se abrir, e em pouco tempo, aquilo que parecia uma maceta vazia volta a ganhar vida. Essa capacidade de desaparecer muda completamente nossa relação com a planta, porque começamos a entender que nem sempre uma folha seca significa morte. Às vezes, significa espera. A parte mais importante continua protegida debaixo da terra. E quando as condições voltam a ser favoráveis, a Oxalis simplesmente começa novamente. Quando a Oxalis triangularis está crescendo ativamente, algo começa a aparecer entre suas folhas. Pequenas hastes se levantam acima da folhagem, e na extremidade surgem flores delicadas, brancas, rosa pálidas, às vezes com suaves tonalidades lilazes. Elas parecem quase frágeis quando comparadas às enormes formas triangulares e escuras das folhas. Mas essas flores revelam outra parte da estratégia desta planta. Cada flor possui 5 pétalas. No interior encontramos suas estruturas reprodutivas, estames, anteras, estigmas e um ovário onde podem começar a se desenvolver as futuras sementes. Como acontece em muitas espécies de Oxalis, suas flores podem participar da reprodução sexual. Depois da polinização e da fecundação, o ovário pode continuar seu desenvolvimento. As pétalas desaparecem. A flor perde aquela aparência delicada, e em seu lugar começa a permanecer uma pequena estrutura, uma cápsula. Dentro dela se desenvolvem as sementes. No gênero Oxalis existe ainda uma característica extraordinária. Quando determinadas cápsulas amadurecem, existe um mecanismo capaz de ajudar a expulsar as sementes, em vez de simplesmente esperar que elas caiam ao lado da planta. Estruturas associadas às sementes podem liberar energia e projetá-las para longe. É outra maneira de conquistar um novo espaço. Mas dentro de nossas casas, existe uma forma muito mais simples de multiplicar uma Oxalis triangularis. Não precisamos esperar pelas sementes. Podemos ir diretamente para aquilo que está escondido debaixo da terra. Durante o período adequado, suas estruturas subterrâneas podem ser separadas. Cada parte viável pode ser colocada em outro vaso. Primeiro parece não acontecer nada. Então aparece um pequeno broto, depois outro. Uma folha triangular se abre, e algum tempo depois, onde antes existia uma única planta, agora podemos ter várias. Acima do solo, a Oxalis utiliza flores e sementes para continuar sua história. Debaixo dele, mantém outra possibilidade. E talvez seja justamente essa combinação que tenha permitido a esta pequena planta sul-americana chegar tão longe.
Existe uma característica da Oxalis triangularis que chama a atenção antes mesmo de percebermos que suas folhas se movem. A cor, roxo intenso, vinho, às vezes quase preto, dependendo da iluminação. Mas de onde vem uma cor tão diferente? A resposta está dentro das próprias células da folha. A Oxalis triangularis acumula grandes quantidades de pigmentos chamados antocianinas. São moléculas responsáveis por tons vermelhos, roxos e azulados em muitas plantas. Encontramos antocianinas em flores, em frutos e também em folhas. Na Oxalis triangularis, sua concentração pode ser extraordinariamente alta. Pesquisadores que analisaram suas folhas encontraram diferentes tipos de antocianinas, com derivados de malvidina entre os pigmentos mais importantes. E quando esses pigmentos se acumulam nos tecidos, o verde produzido pela clorofila fica parcialmente mascarado. A folha continua realizando fotossíntese. A clorofila continua ali. Mas nossos olhos enxergam principalmente aquele impressionante tom púrpura. E existe algo ainda mais interessante. A produção desses pigmentos não é completamente independente do ambiente. Experimentos mostraram que a luz pode estimular a biossíntese de antocianinas na Oxalis triangularis. Em plantas mantidas no escuro, a quantidade desses pigmentos pode diminuir. Quando voltam para condições iluminadas, a produção pode aumentar novamente. A temperatura também pode influenciar esse sistema. Isso significa que a cor que admiramos não é apenas decoração. É resultado de uma complexa maquinaria química funcionando dentro das folhas. Genes são ativados, enzimas entram em ação, moléculas são produzidas, pigmentos se acumulam. E, finalmente, aparece aquela superfície roxa que tornou esta planta tão famosa. Mas existe um detalhe importante. Nem toda planta que chamamos popularmente de Oxalis possui essa coloração. Dentro do gênero, existem espécies e formas com folhas completamente verdes. Outras apresentam manchas, tons avermelhados ou diferentes padrões de pigmentação. E foi justamente a aparência extraordinária das formas púrpuras que chamou a atenção dos cultivadores. Porque uma planta que abre suas folhas pela manhã, fecha durante a noite, produz pequenas flores claras e ainda possui folhas que parecem borboletas roxas. Tinha praticamente tudo para abandonar a América do Sul e conquistar nossas casas. Hoje, a Oxalis triangularis pode crescer muito longe de sua terra de origem, em uma sala, sobre uma mesa, perto de uma janela, ou em uma varanda, formando um verdadeiro tapete de folhas roxas. Sua aparência transformou esta pequena planta sul-americana em uma ornamental extremamente chamativa. Mas existe uma diferença entre simplesmente manter uma Oxalis viva e entender aquilo que ela está tentando fazer. Agora sabemos que suas folhas respondem à luz. Por isso, dentro de casa, ela precisa receber boa luminosidade para manter um crescimento saudável. Uma posição muito escura pode produzir pecíolos mais alongados, crescimento fraco e uma planta menos compacta. Mas também não precisamos colocar uma Oxalis acostumada ao interior repentinamente, sob horas de sol intenso. A mudança deve ser gradual. Depois existe a água. Durante o crescimento ativo, a planta precisa de umidade. Mas suas estruturas subterrâneas não foram feitas para permanecer continuamente dentro de um substrato encharcado. O excesso de água e a falta de drenagem podem favorecer o apodrecimento. Por isso, o vaso precisa permitir que a água excedente consiga sair. E então, chega aquele momento que assusta muitos cultivadores. A planta começa a desaparecer. As folhas secam, os pecíolos caem. O vaso parece vazio. Mas agora sabemos o que pode estar acontecendo. Dormência.
Se suas estruturas subterrâneas continuam saudáveis, não precisamos jogar a planta fora. Reduzimos a água, esperamos e deixamos que ela complete seu ciclo. Quando novos brotos começam a surgir, podemos aumentar gradualmente os cuidados novamente. Existe ainda outra vantagem. Uma oxalis adulta pode ser multiplicada através da divisão de suas estruturas subterrâneas. Uma planta se transforma em várias, e cada uma começa novamente o mesmo ciclo. Brota, abre suas folhas, produz flores, fecha todas as noites e, eventualmente, pode voltar a desaparecer. Talvez seja justamente isso que torna a oxalis triangularis tão interessante dentro de uma casa. Ela nunca parece completamente imóvel. Mesmo quando permanece no mesmo vaso durante anos, está sempre mudando, ao longo do dia, ao longo das estações e até mesmo debaixo da terra. Agora podemos voltar para onde começamos. Uma oxalis triangularis perto de uma janela. É final de tarde. Durante horas, suas folhas permaneceram abertas. Os 3 folíolos formaram aquelas figuras triangulares que fazem a planta parecer coberta por pequenas borboletas roxas. Mas a luz começa a desaparecer e, lentamente, a planta muda. Um folíolo começa a baixar, depois outro. Centenas de pequenas estruturas começam a alterar sua posição. Não existe vento empurrando as folhas. Não existe alguém tocando a planta. O movimento vem dela mesma. Dentro de cada pequeno pulvínulo, células estão modificando sua pressão. Água e íons estão sendo redistribuídos. E um relógio biológico continua marcando o ritmo. Pouco a pouco, a oxalis se fecha. A noite chega. E durante algumas horas, aquela planta que parecia tão expansiva durante o dia permanece completamente diferente. Mas debaixo da terra, suas estruturas continuam escondidas, protegendo a capacidade de produzir novos brotos. Acima delas, permanecem folhas carregadas de pigmentos roxos, folhas capazes de se mover. E então, a manhã chega. Os primeiros raios de luz atravessam a janela. Uma folha começa a mudar de posição, depois outra. Os triângulos se abrem novamente, e em pouco tempo, toda a planta parece despertar. É fácil olhar para uma planta e imaginar que nada está acontecendo, porque seus movimentos normalmente acontecem em uma escala diferente da nossa. Mas basta observar uma oxalis triangularis durante um dia inteiro para perceber outra realidade. As plantas não precisam caminhar para se mover, não precisam de músculos para responder ao ambiente, e não precisam de um cérebro para manter ritmos que se repetem todos os dias. Dentro daquela pequena planta existe um relógio, existe movimento, existe química, existe uma estratégia para desaparecer quando as condições deixam de ser favoráveis e voltar quando chega o momento certo. Então, esta noite, se você tiver uma oxalis triangularis perto de uma janela, observe suas folhas. Talvez você consiga vê-las começando a se fechar. E amanhã pela manhã, elas estarão prontas para começar tudo novamente.